Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas, mais uma vez fora dos estúdios da Câmara Municipal, e hoje a gente veio aprender um pouquinho sobre leis de fomento de cultura, que interessa tanto para o artista que busca viabilizar o seu projeto, quanto para aquele empresário que gostaria de ajudar o artista da cidade ou ajudar a cultura em geral e não sabe quais os caminhos, quais os trâmites. Para isso a gente veio bater um papo com o Antoine Colocates, ele que é fundador da Direção Cultura. Antoine, eu gostaria de abrir perguntando para você de onde que surgiu a tua história com uma empresa de fomento cultural? Bom, eu comecei por ser um praticante do canto lírico, né, a promover recitais meus e com os meus amigos na década de 90, e coincidiu que a Lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura mais antiga em vigor no Brasil, que é a lei federal, foi criada em 91 e regulamentada em 92. E eu comecei então a ver uma possibilidade de financiar os meus projetos através da lei de incentivo. E em 99 acabei fundando a Direção Cultura, que acabou de completar 16 anos, agora em novembro de 2015. Então foi uma feliz coincidência, né? Porque a gente teve no Brasil um período de transição entre a ditadura e o período democrático, em que a cultura não tinha quase financiamento público. Então, primeiro foi criada uma lei chamada Lei Sarney, que foi depois revogada e substituída pela Lei Rouanet. O Sérgio Rouanet era o diretor, era o secretário de Cultura Federal, porque na época ainda do governo Collor não se tinha nem Ministério da Cultura. Ele foi criado naquela época, ele acabou ganhando o nome, né? Então a gente de lá para cá vem trabalhando com essa lei e mais recentemente foi criada a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, que é o Programa de Ação Cultural, mais conhecido como PROAC e ICMS. Então você começou, como você via, porque canto lírico tem um público específico, é muito de nicho, e você queria viabilizar seus projetos, vou correr atrás, como que eu faço, quais são os trâmites, foi aprendendo o caminho para conseguir esses financiamentos e... exatamente. A primeira produção assim de maior vulto que eu fiz, que ainda foi em 96, foi a época em que se comemorava o aniversário de Carlos Gomes, já que ele morreu em 1896, era o centenário de morte, né? E a ABAL, que é uma associação de artistas líricos aqui de Campinas, que eu faço parte, a gente conseguiu trazer uma ópera em forma de concerto, ou seja, sem encenação, né, aqui para Campinas, no Centro de Convivência. Eu cuidei dessa produção, foi a Fosca, a ópera de Carlos Gomes, em 96. Em 97, eu ganhei um edital, também com a ABAL, de um programa que a Caixa Econômica fazia junto com o Ministério da Cultura, chamado Programa Nacional de Artes Cênicas, que financiava montagens de ópera. E a gente foi contemplado, fizemos a montagem da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart, que foi montada aqui em Americana e circulou por Campinas, Ribeirão Preto e Jundiaí, que são teatros que têm fosso para orquestra, né? A ópera tem essa exigência, principalmente a ópera grande, né? Aí, em 98, eu promovi uma série de concertos pelo interior de São Paulo, com patrocínio de uma empresa. E em 99, então, eu abri a empresa. Nesse período pré-fundação da empresa, já tinha se tornado uma profissão ou você equilibrava com uma outra atividade? Então, o que acontece? Quando a Lei Rouanet foi criada, ela não permitia que o patrocinador abatesse 100% do valor que ele usava de patrocínio. Vou te dar um exemplo prático. Se uma empresa patrocinasse um projeto no valor de R$100 mil, ela podia abater R$30 mil daquele patrocínio diretamente no imposto devido dela e colocar os 100 mil contabilmente como despesa operacional. Então, acabava que no final ela acabava tendo um abatimento maior do que os 30%. Mesmo assim, boa parte do patrocínio tinha que sair efetivamente do caixa dela, tinha que ter um orçamento para aquilo, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro da época da Cultura, o Francisco Verfort,
eles perceberam que se eles dessem um incentivo fiscal maior para a empresa, ou seja, se ela pudesse investir R$100.000 e abater R$100.000, as empresas teriam um interesse maior em utilizar o incentivo fiscal. E foi isso que aconteceu. O primeiro foi uma medida provisória, em 1997, em 98 virou lei, que alterou, então, a Lei Rouanet, e aí as empresas passaram a se interessar mais. Então, você vê a coincidência, né? A alteração da lei, há uma utilização maior dentro do mercado, e aí também eu crio coragem, né? Já que eu trabalhava num ramo totalmente diferente, que era ramo têxtil, para abrir a empresa. E eu percebi agora também, quando a gente estava completando 16 anos, que com o advento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que ela tem um trâmite um pouco mais fácil do que a Lei Rouanet, muitas produtoras foram abertas agora nos anos 2000, por conta do PROAC. Hoje, nos dias de hoje, a Lei Rouanet, na sua opinião, precisa ser aperfeiçoada? Precisa. A Lei Rouanet, ela é muito bacana, e uma coisa que pouca gente sabe ou pouca gente comenta é que, como ela foi criada num período pós-ditadura, ela não permite que se julgue mérito dos projetos. Então, o projeto primeiro passa por uma análise documental, ou seja, o proponente, aquela pessoa física ou jurídica que propõe o projeto ao Ministério da Cultura, precisa ter comprovadamente currículo cultural e documentação cultural. Em seguida, o projeto é analisado tecnicamente por um dos órgãos vinculados do Ministério da Cultura, como a FUNAT, ou a Fundação Biblioteca Nacional, ou o INFAM, enfim, dependendo da natureza do projeto. Ele é analisado tecnicamente, ou seja, se o proponente colocou no papel um projeto cultural, ou seja, ele não pode ser saúde ou educacional, e se ele é exequível. O orçamento tem que estar de acordo com aquilo que se propõe fazer e dentro de parâmetros do mercado, para não haver nem super e nem subdimensionamento de valores, né? Depois, a parte final de análise do projeto é passar por uma comissão mista, chamada Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, que se reúne uma vez por mês, e é ali que alguns parâmetros são avaliados, como, por exemplo, o valor do ingresso, a acessibilidade, né, e a proporcionalidade entre o valor que é cobrado e o valor do patrocínio, né? Mas em nenhum momento se julga mérito. Eu vou te dar um exemplo. Se você fizesse, na época da ditadura, uma música, não estou nem falando de incentivo fiscal, estou falando de produção artística, que o censor da época achasse que enaltecia o comunismo, por exemplo, ele censurava, né? Na Lei Rouanet você pode inscrever hoje um projeto, por exemplo, de uma peça de teatro ou um livro criticando o governo vigente, e aquilo vai ser aprovado. Então não se julga mérito, e é por isso mesmo que a lei ela é democrática no sentido de que qualquer artista pode recorrer a ela. Então um artista que seja do mainstream hoje, um artista famoso, ele pode, porque a lei permite, né? Não tem nada aqui que fale contra. É lógico que a CNIC vai avaliar valor do projeto, vai avaliar valor do ingresso, etc. Né? Existe um senso comum de que aprovou um artista mainstream famoso que está lá nos programas dominicais, todo domingo está aparecendo na TV e tal. Ele aprovou a captação, sei lá, de 4 milhões. Existe um senso comum que é um erro de que foi aprovado pela a captação e captar. Porque o senso comum diz, a gente vê muito isso, principalmente em rede social, o artista tal não precisa e ganhou 4 milhões, 2 milhões, 1 milhão do governo federal. É verdade. E não é bem isso, aliás, não é nem um pouco isso, né? Não mesmo. De cada 5 projetos aprovados no Ministério da Cultura, só um consegue captar. A média é entre 20% e 25% de tudo que é aprovado consegue patrocínio. Mas sem ainda discutir os motivos disso, né? Voltando ainda no artista famoso, tem um outro porém que dificilmente é difundido, enfim, na imprensa e nas redes sociais, que aquele modelo antigo da lei, o original que eu falei, dos 30% de incentivo, ele continua em vigor. A lei foi dividida em 2 artigos. O artigo 18, que dá esse 100% de incentivo, porém, dá 100%
para, no caso da música, a erudita e a instrumental. E depois artes cênicas, livros, alguns tipos de livro, etc. O artista popular, né, qualquer artista, por exemplo, cantor, ele vai entrar no artigo 26 e continua com aqueles 30% de incentivo só. Então, isso é uma coisa pouco difundida, né? Tem a questão também do que é ilegal e do que é imoral. Sim. Então, tem artistas, por exemplo, que não recorrem à Lei Rouanet nem para aprovar projeto. É o caso do João Bosco, e hoje o filho dele até é presidente da FUNAT, é o caso do Roberto Carlos. E também tem o caso de artistas que aprovaram, mas a empresa patrocinadora, as empresas patrocinadoras, falaram, não, eu não quero, porque não vai ficar bem no mercado. Sim. Essa lei, segundo a empresa, ela é boa, por exemplo, para uma orquestra, para uma banda sinfônica, mas para esse tipo de projeto a gente vai investir com recurso próprio. Vai patrocinar mesmo, vai bancar sem Exatamente, ser via lei. No mercado a gente chama de dinheiro bom. Recentemente teve uma decisão do TCU, que foi muito divulgado, muito comemorado também, que restringia o uso de incentivo de Lei Rouanet daquele artista que é economicamente viável e do mainstream, daquele artista mais famoso, que não precisa recorrer à Lei Rouanet para conseguir fazer uma turnê, para conseguir produzir um DVD. É isso mesmo? É literalmente isso mesmo? O artista não vai? Foi vetado isso ou existe uma interpretação meio dúbia aí a respeito? O Tribunal de Contas da União fez esse julgamento, se eu não me engano, até foi em cima do Rock in Rio, de alguma edição foi passada do Rock in Rio. Mas a gente tem um problema no Brasil que é a insegurança jurídica, né? Parece que a gente tem um costume assim de mudar as regras do jogo enquanto o jogo está acontecendo. E isso dá uma insegurança para todo mundo, né? Para quem executa o projeto, para quem patrocina o projeto, e não pode acontecer. O Tribunal de Contas da União, ele não tem o poder de mudar a lei. Quem pode fazer isso são o Poder Executivo e o Legislativo, né? E há um projeto de lei que altera, na verdade ele substitui a Lei Rouanet, chamado Procultura, que prevê uma flexibilidade maior, como por exemplo, essa questão dos artigos 18 e 26 que eu acabei de citar. Se você vai inscrever hoje um projeto, por exemplo, você vai gravar músicas do Noel Rosa, né? Ou do Dorival Caymmi, você vai entrar no artigo 26, porque é música popular e não é instrumental nem erudita. Mas assim, Noel Rosa já não é um clássico, entendeu? Ele vai ter menos incentivo porque é música cantada. Quer dizer, o Procultura é um projeto de lei que passou já por várias comissões especialistas, que me parece ser bastante prudente ou justo na questão do incentivo, a partir do momento que ele vai julgar, por exemplo, o acesso. Então, é um projeto que acontece numa ONG para formação de jovens artistas, é um projeto que promove a formação de público. Aí sim ele vai distinguir o que é comercial, o que não é comercial, o que é mais ou menos viável dentro do mercado. Então, não adianta agora a gente querer julgar projetos que já foram executados e dentro da lei, né? Porque Sim. isso causa um pânico no mercado que as empresas não querem correr e que elas podem simplesmente falar, não vou patrocinar nada com lei de incentivo a partir de agora, porque eu não sei se amanhã o projeto que eu patrocinar vai sair estampado na primeira página dos principais jornais do país, parecendo que a gente fez uma coisa fora da lei. E a maioria das empresas que patrocina são estrangeiras, elas prestam contas lá no exterior. O Brasil já não tem muito boa fama na área de compliance e governança corporativa. E essa insegurança, então, deixa as pessoas de cabelo em pé. Eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que os nossos legisladores precisam aprovar o Procultura, né? E aí a gente percorrer um novo caminho com uma lei de incentivo que já tem aí 25 anos de criação e que realmente está na hora de ser aperfeiçoada. Eu, por exemplo, um produtor pequeno, independente, que está no interior de São Paulo, eu fico competindo na captação de recursos com grandes fundações, institutos de empresas grandes, orquestras públicas que são fundações, né?
E a gente nessa luta como é que é? Davi contra Golias, né? Golias. E tem que ficar, e ainda tem que ficar ali tentando fazer esse meio campo, que eu imagino que as empresas devem te procurar também para tirar essas dúvidas que eu estou tirando aqui e que o público do Conexão Cultural também está tirando, né? E são muitas, né? A gente precisa divulgar sempre isso, é importante esse espaço, por exemplo, na TV Câmara de Campinas, e também desmistificar, porque o negócio é mais simples do que parece. Principalmente essa lei estadual, né? Que até empresas de menor porte podem utilizar de uma maneira muito prática e transparente, né? A gente tem que difundir isso, é um trabalho mesmo de cidadania. Tá, então a gente vai falar de PROAC no próximo bloco, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com Antoine Colocates, fundador da Direção Cultura, ele que trabalha com fomento cultural, que faz a ponte entre o artista e a empresa, entre a pessoa jurídica e a pessoa física que produz, ele que acaba fazendo esse meio de campo e ajudando bastante a cultura no interior do estado aqui. A gente saiu do outro bloco falando um pouquinho de PROAC. Qual que é a diferença básica a respeito do PROAC, entre o PROAC e a Lei Rouanet? A Lei Rouanet federal, PROAC estadual. Então vamos por partes. A Lei Rouanet é uma lei federal que permite a empresas tributadas por lucro real destinarem parte do imposto de renda para projetos culturais, aprovados no Ministério da Cultura. E também a pessoas físicas destinarem parte do seu imposto de renda a projetos culturais. Porém, há duas grandes restrições nessa lei. Primeiro, a empresa tributada por lucro real é empresa de grande porte, porque a grande maioria das empresas no Brasil são de micro, pequeno e médio porte, então elas são tributadas por outros regimes de tributação. O primeiro deles é o Simples Federal, e o segundo é o lucro presumido. Então, uma empresa, para ser tributada por lucro real, em primeiro lugar, ela tem que faturar mais do que 48 milhões de reais por ano. Então, a gente não pode pedir patrocínio na padaria da esquina, na farmácia do amigo, pequena fábrica, comércio, etc. Então, isso já é, de certa maneira, assim, vamos chamar de elitista, não gosto muito da palavra, né? Mas restringe bastante. No caso da pessoa física, também há uma restrição, é só aquela que declara pelo modelo completo. E a maioria dos contribuintes usa o modelo simplificado. Então a gente tem essa diferenciação aí no tipo do regime, né? A gente está falando de imposto de renda e no caso do PROAC é um outro imposto, chamado ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto de âmbito estadual. E pessoa física não recolhe esse imposto, a gente até paga, né? Vem na nossa conta de luz, por exemplo, né? Mas quem recolhe é a distribuidora, não é o contribuinte. E a empresa, ela não pode estar no Simples. Então, mais uma vez, a empresa pequenininha está excluída de usar o incentivo, mas uma empresa já de pequeno ou médio porte que tribute por lucro presumido, desde que ela recolhe ICMS, ela pode usar o incentivo. Então, essa é a diferença do ponto de vista do patrocinador. Do ponto de vista do projeto e do proponente, enquanto a lei federal ela é válida para todo o Brasil e até para projetos no exterior, o PROAC é uma lei paulista que só pode ser usada dentro do estado de São Paulo por proponentes, né, que vai propor o projeto na Secretaria de Cultura do Estado, tem que estar no estado de São Paulo há pelo menos 2 anos. O projeto tem que ser também realizado dentro do estado de São Paulo e o patrocinador também tem que ser contribuinte do ICMS no estado de São Paulo, uma lei paulista. Né? E hoje, para aquele artista que nunca pensou em um violeiro, sei lá da cidadezinha do interior, que tem uma produção interessante e tal, e que de repente tem alguém que vem e fala, olha, por que você não procura isso e tal? O que é o menos difícil, diria? Não vou nem falar mais fácil, menos difícil para ele. É trabalhar com Lei Rouanet ou trabalhar com PROAC? PROAC, por causa dessa questão regional, dessa questão também do porte da empresa. O PROAC tem
outra linha que não é de incentivo fiscal, que é recurso direto do governo do estado. Então ele é dividido em PROAC e ICMS e PROAC e edital. E nos editais até vem escrito lá nos termos dos editais que uma parte dos projetos que vão ser contemplados tem que ser de fora da capital. Então é uma lei democrática nesse sentido. E algumas prefeituras também têm estimulado a inscrição de projetos culturais por parte dos artistas e ONGs e produtores locais e feito uma divulgação disso para as empresas contribuintes da cidade e da região. Hoje, qual tipo de projeto não entra, não seria contemplado? Eu digo assim, do artista amador, ele tem que ter um nível profissional, um certo nível de profissionalismo, já ter uma carreira sólida, mas sem uma produção de um CD, por exemplo, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Não existe esse filtro? Não existe. Isso é justamente aquilo que eu falei da questão do mérito, né? É exigido um currículo, quer dizer, a pessoa tem que ter alguma experiência, né? Não pode, de hoje para amanhã, resolve que vai ser artista. Mas ele pode ser amador, não tem problema nenhum. Até porque a produção cultural, ela passa muito por essa linha tênue, né? O que é folclórico, né? O que é uma manifestação popular? O que é um artista profissional, ou seja, ele vive da sua arte? Então as leis de incentivo não fazem essa distinção. Não fazem essa distinção. Então hoje qualquer artista, aquele cara que ele tem um senhor que tem uma profissão, que ele teve a vida inteira, mas ele por exemplo, ele faz uma produção bastante interessante de cerâmica, por exemplo, alguma coisa ligada a artes plásticas, desde ele até a dupla de violeiros mais poeta, comercial, amador, poeta, claro. produção de livro, e aí no caso até culturas, diríamos, importadas de outro estado, por exemplo, alguém que produz cordel no estado de São Paulo que não tem a tradição. É isso que eu falei, a questão do mérito, né? Não existe restrição, né? Pode gravar, inclusive, música em outras línguas. E nos últimos tempos, que a gente vem com esses tempos de vacas emagrecendo, não vou dizer de vacas magras, mas a economia vem numa certa retração, isso tem mexido com o cenário? Os números que a gente tem, que vão até 2014, no caso da Lei Rouanet, né? A média anual de utilização da Lei Rouanet, que inclusive o termo correto é renúncia fiscal, é aquilo que o governo abre mão de arrecadar para que seja destinado a projetos culturais, na Lei Rouanet é de 1 bilhão e 200 milhões de reais nos últimos anos. Não sei os números de 2015, porque ainda não foram divulgados. No PROAC, a renúncia fiscal vinha aumentando nos últimos anos. Em 2015 foi de 126 milhões de reais, o que é pouco para o Estado. Mas em 2016 ainda não, a Secretaria da Fazenda ainda não divulgou o valor. Né? A gente estima que vai cair, porque a arrecadação caiu e ela está atrelada, a própria lei atrela a arrecadação, né? Agora, o lado perverso assim, da lei de incentivo é que, como ela depende de imposto, cai o volume de imposto, cai o volume de patrocínio. A expectativa do mercado é que 2016 realmente seja menor. E a procura dos artistas também diminui? Por incentivo? Não, ela até aumenta, porque o artista que às vezes estava acostumado com verbas diretas, tanto por patrocínio, ingresso, aulas, porque muitos desenvolvem atividades didáticas, recursos diretos do Estado, seja âmbito municipal, estadual ou federal, né, acabam também ficando mais restritos e eles vêm com uma saída inscrever projeto, tanto em editais quanto em leis de incentivo. E como que vocês conseguem filtrar o que é viável, porque 16 anos de mercado é uma experiência, não vou dizer nem razoável, é uma experiência bem interessante nesse segmento. Vem um artista, vem um grupo de música instrumental que não é, diríamos, tão bom. Como que vocês, não vou usar o termo julgam, mas vocês prestam essa consultoria? Olha, teu projeto não está amadurecido. Sim.
você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. A gente tem, primeiro, a premissa de trabalhar com projetos de qualidade, né, na questão artística e na questão também da idoneidade do proponente, do artista, para ter uma sinergia com os nossos princípios, os nossos valores, né? Aí a gente tem basicamente 2 modelos de negócio, quer dizer, depois que o projeto é avaliado por uma comissão nossa interna, que a gente pode falar sim ou não, né? No caso do sim, a gente pode simplesmente prestar um serviço, por exemplo, de elaboração de projeto ou de captação de recursos para um projeto já aprovado, ou fazer uma parceria, que aí consiste num contrato de risco que a gente realmente entra junto no projeto. Então a gente faz a elaboração, a captação de recursos, a produção, a prestação de contas, vários dos serviços que a gente presta aqui dentro. E a gente procura também diversificar, já que a gente trabalha com todas as áreas, né, para não concentrar também na nossa carteira muitos projetos parecidos ou do mesmo segmento. Porque quando a gente vai procurar o patrocínio numa empresa, a gente não sabe o que a empresa também vai querer, né? Então não adianta chegar lá com uma carteira que tenha muito projeto de música ou muito projeto de teatro, de artes plásticas, porque cada empresa também tem suas políticas, suas preferências, né? Os editais também. Então a gente vai procurando diversificar. E tem essa orientação sempre baseada o filtro é a qualidade. Olha, você não está... A primeira coisa é qualidade, você mas não está pronto ainda. Como a gente fala de lei de incentivo, a gente tem que ver a questão do mercado. Sim. Eu não consigo vender uma coisa que o mercado não está comprando. Então eu vou te dar um exemplo. O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? O Maurício Squarize, há vários anos atrás, procurou a gente que ele queria produzir não me lembro se era um curto ou média-metragem, né? Que eu achei super legal e já conhecia o Maurício e o Wilson. Ele é amigo nosso, mandar um abraço pro Maurício e pro Wilson aí. Aí eu falei para ele, o projeto é super bacana, tal, acho que você deveria, inclusive, inscrever em editais, eles conhecem os caminhos editais, mas para os meus clientes, nesse momento, eu não vou conseguir vender. Eu posso até aprovar em lei, né? Aprovar em lei para a gente é mais de 99% de chance de aprovar, mas eu não vou conseguir. Mas eu sei que vocês promovem oficinas, principalmente com jovens e crianças, né? Na época eles faziam até um projeto na região do Triângulo Mineiro, para uma empresa de lá. E aí ele falou, legal, então vamos fazer esse projeto. E até hoje ele existe, se chama Curtas de Animação, no começo chamava Oficinas de Animação. E a gente tem levado, principalmente para escolas públicas do Ensino Fundamental 2 e ONGs também, para ONGs, essas oficinas. E as empresas têm gostado bastante, até porque a empresa pode escolher onde o projeto vai ser executado, isso é muito importante para ela. E a temática também, porque uma empresa gosta de uma pegada mais ambiental, outra mais social ou histórica, então tem essa flexibilidade. E a gente tem feito esse projeto já com eles há quase 10 anos, né? Tanto com Lei Rouanet quanto com o PROAC. Aproveitar, mandar um abraço para os dois. Esse ano está fazendo 40 anos de fundação do Núcleo de Cinema de Animação. Verdade, Acho que, se eu não me engano, são 3 no mundo que tem esse período. Isso a gente tem a obrigação de parabenizar e de manter isso por mais 40, por mais 40, por mais 40. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco eu quero falar com você da outra ponta do fomento cultural, das empresas, tirar algumas dúvidas aí e ver se a gente consegue convencer você, empresário, a incentivar a cultura não só regional, mas a cultura brasileira. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com o Antoine Colocates sobre leis de fomento cultural, quais os caminhos que os artistas que querem viabilizar seus projetos, sejam eles livro, poesia, disco, produção teatral, oficinas, e fazer a ponte também com empresas que querem incentivar a cultura na sua região e não sabem muito bem o caminho, e a gente está aqui aprendendo um pouco com o Antoine. No bloco anterior a gente falou um pouco da ponte do artista procurar quais os caminhos que o artista tem que tomar.
E agora eu queria falar um pouquinho dos caminhos das empresas. Quais são... o pequeno e o micro, ele está fora. O pequeno ainda no PROAC dá para usar se ele for contribuinte do ICMS e não tiver, não for tributado pelo Simples. Aí ele consegue. O do Simples, ele tá fora. Fora de toda a lei. Hoje, quais são as maiores dificuldades da empresa chegar até aqui? São os escritórios de contabilidade que não sabem muito bem quais os caminhos? Quando a gente fala de empresa de grande porte, a contabilidade é interna. Então, nem é o escritório que atrapalha, porque o escritório acaba atendendo as empresas de pequeno porte, né? Eu acho que é uma mistura de coisas. O primeiro é a falta de informação, né? Por isso a importância da gente estar sempre divulgando. Para isso a gente conta, inclusive, com a ajuda de instituições como a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, o Sindivarejista, que é o sindicato, um dos sindicatos patronais regionais dos lojistas, né? A Câmara Americana de Comércio, o CIESP. Então, há instituições ligadas a empresas e a próprio Sindicato dos Contabilistas também, a gente já fez palestras lá, que divulgam isso. Há um outro ponto que é a falta de estrutura dentro das empresas para poder administrar a seleção de projetos, porque o patrocinador ele não precisa fazer nada, ele só tem que escolher o projeto, destinar um imposto e depois receber as contrapartidas combinadas, que são exposição de marca, cota de convites e outras ações. Mas a empresa tem que estar preparada, ela tem que ter alguém, um departamento, um comitê que receba esses projetos, escolha, faça um acompanhamento, se o projeto está sendo executado a termo, mesmo que seja só recebendo relatórios por e-mail, entendeu? E muita empresa não dispõe disso, porque as empresas também estão, né, nesse momento que você falou, estão mais enxutas, né? Mas eu acho que o principal fator é o desinteresse. A empresa hoje no Brasil, tributada por lucro real, ela pode destinar cerca de 10% do imposto de renda dela através de leis de incentivo ligadas às áreas sociais, à área cultural e esportiva, porque hoje você tem a Lei Rouanet, que permite a destinação de até 4% do imposto de renda, existe a lei dos fundos da criança e do adolescente, que é 1% para a pessoa jurídica, a lei do esporte, que é mais 1%, aí já deu 6%. Existe... E uma não tira da outra, você não, pode são cumulativas. segmentar. Existe o Vale Cultura, existem as leis do PRONAS e PRONON, que são respectivamente para a pessoa com deficiência e para o combate à oncologia, e existe o Fundo do Idoso. Então, olha que poder que uma empresa contribuinte tem, né, de, ao invés de mandar todo o seu imposto para a Receita Federal, deixar uma parte na comunidade onde estão os seus funcionários, os seus clientes, os seus formadores de opinião, né? E além disso, existe o ICMS que permite à empresa contribuinte destinar até 3% do ICMS, que também é bastante, é um recurso grande, né? E além disso, existe o patrocinador ou doador pessoa física. Então imagina uma empresa que tenha muitos funcionários que tenham seu salário dentro da faixa de incidência de imposto de renda. Ou uma cooperativa médica, por exemplo, né? Ou os pais de alunos de uma determinada escola ou uma comunidade, né? A gente precisa, no Brasil, eu acho que ampliar esse caráter de cidadão ativo. A gente tem... Participar mais do entorno, né? Exatamente. Não só cobrar. A né? gente tem um histórico de filantropia, né? Somos um país bastante cristão, etc., mas falta esse protagonismo, e isso daí faz com que em outros países, logicamente atrelado também às legislações locais, né, você veja os sponsors, né, aqueles nomes dos patrocinadores, inclusive pessoas físicas, em grandes museus, grandes universidades, que são fundações, né, e a gente não tem essa cultura no Brasil, isso precisa ser disseminado no Brasil. Você tem um interesse
pelo coletivo, né? Exatamente, se apropriar daquilo que é seu e você não ter aquela figura abstrata, né? Que a gente fala, o governo, afinal, quem é o governo? O governo somos nós, né? A partir do momento que a gente tem direito de se candidatar, o direito de votar, né? É a gente que faz. Vocês lançaram um e-book agora no final do ano passado, né? Isso. Explicando como que... Lei Rouanet. Como que é Lei Rouanet. Para pessoas físicas e jurídicas. Onde que as pessoas encontram isso? No nosso site, direçãocultura.com.br. Ó, então tá aí, ó. Você que quer, tanto você é artista, quero viabilizar o meu projeto e levar para outros patamares, e você é empresário, tá? É uma questão de interesse. E pessoa física. E pessoa física também. Então eu, você, qualquer um de nós podemos e devemos ter essa noção de cidadania, de olhar no entorno mais e parar um pouquinho de reclamar. Não digo parar de reclamar assim, né? Mas exigir aquilo que é nosso direito, mas também ser um pouco mais participativo. E no caso da Lei Rouanet, a pessoa física pode destinar até 6% do seu imposto de renda. E aí, quando a gente fala em projeto cultural, né, muita gente pensa assim, mas eu não tenho interesse em patrocinar uma peça de teatro ou um CD de um artista. Mas a pessoa pode patrocinar projetos do terceiro setor. Olha que legal, ele destina parte do imposto dele para uma ONG que ele escolhe e ele ainda pode ir lá, ver aquilo acontecendo, pode fazer também um trabalho voluntário. Uma coisa bem bacana, é um exercício pleno da cidadania mesmo. De um trabalho que a pessoa já conhece, de uma ONG ou de uma entidade. E está vendo para onde o dinheiro vai, né? É. Que é uma coisa que no Brasil nem sempre a gente sabe. Exatamente. Para onde vão os nossos impostos. Tem esse senso comum, diremos assim, né? De que o imposto vai e não volta. Tá aí, ó, um percentual que parece pequeno, mas não é. Né? Parece pequeno, mas é bem significativo de você pegar e ter a iniciativa de procurar incentivar o entorno, de tentar mudar um pouco o cenário, pelo menos do que está à sua volta. Né? E a gente está trabalhando também, junto a um dos vereadores aqui da Câmara de Campinas, para a criação de uma lei de incentivo municipal, que é uma coisa que Campinas não tem ainda. E que precisa, né? Muito. São Paulo está regulamentando a nova lei municipal dela, né? A cidade de São Paulo, né? E Campinas, segunda maior cidade do estado, pelo menos em arrecadação né? Precisa ter a sua lei também. Passou da hora de ter, mas a gente consegue. Porque aí você inclui também as pessoas jurídicas que recolhem ISS, que é Imposto sobre Serviço, e aqui é uma área, um polo tecnológico, a gente paga muito ISS aqui, e a pessoa física através do IPTU. Você saberia dizer de cabeça quantos projetos você já trabalhou? Mais ou menos? Olha, perdi a conta. Mais de 100, com certeza, né? E a gente tem projetos de continuidade. A gente tem um projeto, por exemplo, Clássicos em Cena, que começou aqui em Campinas, com apoio do SESC e da Prefeitura, de concertos comentados, que já tem 16 anos, tem a idade da empresa. Desde o começo. O teatro nas escolas tem mais ou menos 10, né? Então a gente acaba contando como um projeto só, mas são edições anuais. E o mais inusitado? Olha, eu gosto muito do Oficinas de Animação, né? O Curtas de Animação. A gente fez uma exposição muito bacana, que foi um recorte de 30 anos da produção de artes visuais de Campinas e de Ribeirão Preto, simultaneamente, em parceria com o Ateliê Aberto. E eu gosto muito desse resgate de memória. Agora mesmo a gente vai lançar um livro da Suzana Barreto, que é a história das fazendas de café de Souzas e Joaquim Egídio, contada desde a criação das Sesmarias até o começo do século XX. Entendendo a nossa história, a gente consegue trabalhar melhor o nosso futuro, né? Antônio, agora para finalizar, eu gostaria que você desse um recado, tanto para o artista que eu não vou chegar a lugar nenhum e que tem um trabalho que vale a pena ele correr atrás, quanto para o empresário que quer incentivar. Por favor. Bom, o meu recado é muito simples. Eu acho que para a gente sair dessa situação muito triste, né, que a gente tem vivido no Brasil, não preciso falar o que ou porquê,
a gente precisa investir na cultura. E investir, quando eu digo, não é investir dinheiro só, é investir tempo, investir energia, porque é só através de uma transformação que passa pela educação e pela cultura que a gente vai poder ter um Brasil socialmente melhor, mais responsável e mais desenvolvido. Antoine, a gente agradece muito você ter cedido um pouco do seu tempo e um pouco do seu conhecimento para a gente tentar desmistificar um pouquinho essa área de lei de fomento, que para muita gente ainda é muito obscuro. E eu agradeço pela oportunidade. A gente vai ficando por aqui, até o próximo programa.